Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Escutando Sentimentos. Aqui é um programa, um videocast, produzido pelo Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe. Meu nome é Juliana e hoje vou estar aqui com vocês. Como vocês sabem, nós estudamos o livro Escutando Sentimentos, né? O mesmo que dá nome aqui ao nosso programa. E hoje vamos dar continuidade. Mas antes de convidar as minhas amigas para continuarmos o nosso estudo, quero convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal e darem um like no nosso vídeo. E compartilhar, porque essa informação que estamos dando é muito importante para todos que desejam aprender, sobre crescimento interior, sobre autoestima, aprender sobre os seus sentimentos. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. E aí eu vou convidar as nossas amigas, Janete Pedrosa. Seja bem-vinda, Jan, bom dia. Olá, Juliana. Olá, amigos, internautas, vocês que estão nos acompanhando. É um prazer sempre estarmos aqui para falarmos dos nossos sentimentos. Pronto. E hoje também nossa amiga Fábia Pereira. Bom dia, Fábia. Bom dia, queridos amigos, internautas que nos acompanham aqui nesse videocast. É uma alegria estar aqui e poder discutir, estudar junto com vocês esses ensinamentos trazidos, tão bem trazidos por Hermance Dufour. Nossa admiração por ela. Exatamente, Fábia. Hermance tem aí vários livros psicografados, pela psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira. Nós, anteriormente, estudamos o Mereça Ser Feliz e hoje estamos estudando esse aqui, Escutando Sentimentos. Hoje nós vamos falar sobre identidade cósmica. O que é isso? O que é identidade cósmica? A Hermance Dufour, ela vem nos trazer esse conceito, um conceito novo de identidade cósmica, quando ela diz para a gente que é a nossa marca no universo. O que é a nossa identidade? Essa marca que temos única, quando Deus nos criou não só com uma aparência única, mas com um perfil espiritual, como ser espiritual único no universo. Então, isso é o que ela chama de identidade cósmica, Esse saber que nós somos únicos no universo, de que não tem outra pessoa igual a gente, nenhum outro ser espiritual, e que cada um tem a sua caminhada individual, progressiva, sempre, e que isso não se confunde com nada nem com ninguém. Então, isso é que é a nossa identidade cósmica. Esse perfil único que Deus nos presenteou quando nos criou. Pois é, e é interessante, nesse capítulo ela vai enfatizar esse auto-amor para que a gente se busque e encontre essa identidade, se a gente se identifique conosco mesmo, com o nosso self, é preciso esse auto-amor. Nesse capítulo a irmã vai justamente falar desse auto-amor, enfatizando o aceitar-se, porque para que a gente encontre isso é preciso que a gente se ame. O próprio Jesus, já falou sobre isso. A gente às vezes ignora muito, a gente passa desapercebido as palavras de Jesus quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao longo dos milênios, a nossa cultura principalmente fala de um desamor, um autodesamor. É o que a gente tem observado. E esse autodesamor tem sido um desastre na vida sentimental, espiritual das pessoas. Quando as pessoas acham que não devem se amar, tem que amar mais o outro, tem que prestar mais atenção ao outro do que a si mesmo. E isso, ao longo do tempo, vai cavando essa ferida que desemboca em desastre emocional. Então, essa identidade, a busca dessa identidade cósmica é muito importante. Por isso, a Juliana falou no início da importância desse tema. E é realmente muito importante esse tema da busca dessa identidade cósmica. Nós sabemos que somos únicos no universo. Não existe outra Juliana, outra Fábia, outra Janete. Nós temos essa identidade divina, um gene, cada é como um gene, é um gene espiritual,
né, que a gente tem, que somos únicos e devemos e podemos valorizar isso. Então, é isso que a Hermance nos traz, nos convida a buscar essa identidade cósmica. Interessante que ela usa também um termo, Janete, muito interessante, dizendo assim, que é a marca de Deus em nós. A marca de Deus em nós. E não existe duas marcas iguais, existem, não. Né? Não. Então, somos seres individuais, especiais, muito especiais. Isso nos confere, né, um valor único e que a gente precisa, né, através do amor a si próprio, identificar o nosso valor pessoal. É importantíssimo que a gente encontre em nós e valorize, né, e aprenda a valorizar o que verdadeiramente somos, porque somos seres muito especiais dentro da criação divina. Ela diz que amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser na fileira das reencarnações. Então, é o cerne. O propósito nosso, né, maior é esse auto-amor. Porque a partir do auto-amor, a gente tem condições de amar o outro. É engano, é ledo engano achar que a gente vai amar mais ao outro para poder se amar. Não. Esse auto-amor, ele vai desabrochar e vai irradiar. E quando a gente se ama, a gente tem condições de amar o outro. Então, ela diz que é o cerne da questão. O cerne é o propósito das reencarnações. E a gente tem tem fechado os olhos para essa questão. A gente tem vivido na ignorância, ignorando esse fator e esse auto-amor, e aí a gente vê o desembocar dessa questão essa falta de auto-amor nas pessoas, é o que a gente vê, o grande número de depressões, de ansiedade, né, de frustrações, né, de pessoas desesperadas, pessoas desenganadas, porque elas não se amam, elas não se aceitam. Então, ela diz que o cerne o objetivo principal, um dos objetivos principais da reencarnação é a busca desse self, desse auto-amor, para que a gente se encontre e, a partir daí, a gente possa, sim, amar ao outro, amar a Deus como devemos. Engraçado, Janete, que a gente tem essa herança divina em nós, essa marca tão especial de sermos únicos, e essa nossa sociedade mais moderna, né, tenta nos colocar como iguais, né? Um padrão, né? Como um padrão, né? Então, para ser... hoje, o bonito é ter cabelo liso, então todo mundo vai ter cabelo liso. A moda agora é essa, né? Ou então, a moda é vestir um jeans extremamente apertado que não te cabe dentro. Ou a moda é todas as pessoas precisam ter o olho extremamente puxados, o rosto extremamente quadrado, né? E aí vamos fazer as harmonizações faciais. As harmonizações faciais nada é do que tentar padronizar aquilo que Deus te deu como único. E aí a gente, nesse mundo da aparência, nesse mundo, né, extremamente materialista, a gente quer ficar todo mundo igual. Quando Deus nos criou seres individuais, seres únicos no universo, Ele nos deu essa individualidade, essa marca pessoal. E aí a gente tenta, né, o padrão hoje em dia é você ser igual ao outro, tentar ser sempre igual ao outro, abrindo mão dessa herança divina, né, o que é uma pena. Né? Às vezes, e a tendência é a pessoa que é diferente, que tem a sua identidade, que assume-se como a gente rechaça, né? Vem daí a maioria dos preconceitos. Exatamente. Rechaça, diz, não quero conviver com aquela pessoa porque é assim, é assado, é dessa forma, né? Não está dentro do padrão que é esperado, é sempre esperado um padrão, que você siga o padrão. Né? E aí a gente abre mão dessa marca divina, essa identidade de que nós somos, né? E abre mão daquilo que verdadeiramente somos, em busca dessa aceitação social, né? Isso é o caminho inverso, né? Porque é justamente o que deve se procurar, essa singularidade que ela fala aqui, que são esses caracteres que nos conferem essa individuação.
os seres únicos que somos. Então, quando a gente quer imitar, quando a gente quer seguir essa maioria, a gente está indo no caminho contrário. E vem a dor. Inevitável que venha a dor, que venha o desespero, que venha o desengano, a ilusão, a desilusão, porque de repente, a gente vai chegar um momento que a gente vai topar e a gente vai ver que a gente está no caminho inverso, que a gente está no caminho errado. De que a gente não cabe naqueles caninhos, né? Naquele quadradinho, naquela caixinha padrão que foi pré-determinada. Não cabe naquele padrão. Aí vem a dor, né? É inevitável que essa dor venha para fazer com que a gente pare e a gente olhe, oxe, eu estou indo no caminho errado, eu preciso voltar. Inclusive, ela diz também que faz parte dessa singularidade as nossas mazelas, né? É quando aceitasse, não é só a gente aceitar só o que é bom, a gente vai ver o lado sombra e acolher esse lado sombra. A individuação, a busca pela individuação faz parte também dessa aceitação no completo, como inteiro, como seres íntegros, inteiros que somos, únicos que somos, aliás. Né? Então, ela diz que a gente tem que abraçar também esses mazelas. Ah, Janete, abraçar a mazela é você aceitar e dizer que está tudo bem, que você não precisa mudar, não. Aceitar é você descobrir que você tem mazelas, que você é uma pessoa que tem luz, mas tem um lado sombra, aceitar aquele lado sombra e tentar fazer avançar a luz para que aquela sombra se retraia, né? Porque quando a luz chega, a sombra vai se recolhendo. Mas a gente precisa se aceitar, saber, porque também é outra coisa difícil, é você aceitar que você tem defeitos. Você só quer ver elogios, ouvir elogios. Você, quando você vai falar, não, eu sou boa, eu perdoo, eu sou muito boa, mas eu tolero a pessoa, mas não pise no meu calo, né? Normalmente se diz. Não pise no meu calo, né? Então a gente só quer ver o lado que a gente acha que a gente sempre é muito bom. A gente renega, a gente descarta o lado sombra. Então, essa faz parte dessa individuação, aceitar as mazelas também, acolher as mazelas, para que a gente possa, a partir daí, trabalhá-las. Porque a gente só trata de uma doença quando a gente descobre a doença. A gente vai ao médico, ele diagnostica a doença. Olha, você tem tal doença, vamos procurar o remédio adequado para essa doença. Para cuidar dela. Para cuidar, então, mesmo assim, é mazela moral. Você detecta, você aceita, você acolhe, e a partir dali você vai tratar, né, para que ela se transforme. Então, é muito importante esse tema nesse sentido, porque a gente vive iludido, né? A gente vive num mundo de ilusões, como a Fábia disse, querendo ouvir e seguir a maioria, e a gente esquece de nós mesmos. E esse ser individual, o self, ele fica esquecido, a gente se perde, fica nesse mundão, perdido, sem saber para onde vai, o que fazer, e vem a dor, que é muita dor, né? Exatamente. E aí a gente dá... Eu queria só complementar um pouco a fala de Janete, muito apropriada, em relação à questão da sombra, né? Normalmente a gente entende esse lado sombra nosso como algo que é a parte de nós, e não é. Né? Nós somos seres integrais, feitos de luz e sombras. Esse lado sombra é só o lado que ainda a luz não conseguiu chegar, mas que faz parte do nosso ser integral. Somos aquilo ali, somos isso, porque somos seres ainda no caminho, né, em busca da perfeição. Então, diante de toda a nossa história espiritual, a gente foi fazendo luz sobre esse ser, né, que somos. E aí existem alguns lados, alguns momentos, algumas porções de nós que ainda não, a luz não se fez presente como um todo. Mas isso é um todo, nós somos esse todo, nós somos luz e sombras. Então, eu me lembro muito bem de um capítulo que tem no livro Reforma Íntima Sem Martírio, também da irmã Cidufo, né, muito lindo, que ela faz tipo um acolhimento, chama o acolhimento do nosso lado sombra, e é um capítulo muito bonito de se ler, quando ela demonstra de que esse nosso lado sombra a gente tem que acolher com muita generosidade, né, sem nenhum julgamento, para que a gente possa, entrando em contato com esse nosso lado sombra, a gente ir levando a luz para ele, né, para que a gente
faça isso de uma forma amorosa, uma forma generosa, que a gente seja generoso conosco, né? Para que a gente não se julgue e não se puna, que é uma mania que a gente tem, né? Normalmente a gente é muito rígido conosco, sem nenhuma rigidez. Né? Então, a gente não tem que dizer, não, esse lado sombra não me pertence, eu não quero ele, eu abomino ele. Não. Renegar. Nós não podemos renegar o nosso lado sombra, porque somos sombra. Somos luz. Exato. E somos sombra. Ainda somos assim. Mas não seremos assim. Esse não é o nosso destino. O nosso destino é sermos seres espirituais completos, iluminados, né? Prontos para servir a essa obra maior divina e estarmos aí ao lado de tantos outros espíritos que nos ajudam nessa caminhada. Exato. Fábia, repete o título do livro do Reforma Íntima. Reforma Íntima sem Martírio. E o capítulo? Eu não me lembro do capítulo, mas é assim, se eu não me engano, é o acolhimento do lado sombra, o acolhimento da nossa sombra, alguma coisa nesse sentido. Exato, que bom. Ela faz uma verdadeira meditação, se eu não me engano, é meditação do acolhimento do nosso lado sombra, alguma coisa assim. É fácil achar. É fácil achar, muito fácil, né? E aí ela vai direcionando a meditação, onde a gente vai entrando em contato. É como se a gente visse a nossa sombra como um ser que precisa de acolhimento. E você traz para os seus braços o seu lado sombra, você acolhe como um filho. Né? Então, é uma meditação muito bonita, me emociona demais. Pronto. Não, eu peguei para anotar aqui, né, gente? Porque como estamos estudando, aí a gente pega a informação, anota aqui embaixo no livro e depois vai atrás para ler o capítulo que a amiga falou, né? Isso é estudar, isso é a gente fazer as conexões. E aí, vamos lá, vamos seguir aqui o nosso estudo. Meninas, Hermance cita aqui no livro o conceito de Carl Gustav Jung sobre individuação. E aí eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, porque está interligado, né, com essa identidade cósmica. Então, pedi a vocês para falarem um pouco sobre isso, sobre essa individuação que o Carlos Gustav Jung diz, né, o que é. Só contextualizando, o Carl Gustav Jung foi um psicanalista, né, do século passado e que traz uma contribuição muito importante para esse processo que ele chamou de individuação. É um conceito que ele traz, onde ele diz que é o processo em que você torna-se você mesmo. É um processo de encontro consigo mesmo. Né? É um processo onde as pessoas se tornam inteiras, né? Segundo o conceito do Gustav Jung, indivisível e distinta de todas as demais pessoas. Né? Então, é esse encontro que você precisa elaborar na sua vida consigo mesmo, né? Esse mergulho interior onde você se reconhece nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas dores, né? Nas suas virtudes. É você ter o conhecimento completo de quem você é e distinguir você das outras pessoas. Não se deixar levar, né, pela influência da cultura. Não da cultura, não, que a gente vai ter que ser tocado pela cultura, né? Mas não se deixar levar por opiniões alheias que não são suas. Né? Uhum. Não se deixar levar e ser exatamente a pessoa quem você é. Nesse processo único e indivisível de que você é. Né? Essa pessoa especial, diferenciada que você é. É o reconhecimento, né, conforme a irmã nos diz, dessa marca divina de Deus em nós. Luiz, só um instantinho. Ele diz aqui, ela colocou aqui, né? Que ele diz que é permitir a expressão de suas características divinas latentes e de sua sombra, sem as máscaras sociais. É exatamente isso que eu ia ler, entende? Ele diz que... Fica conectada. Ele diz que ele faz a diferença entre individuação, de individualismo, né? Personalismo. A gente costuma confundir,
né? A gente acha que individuar é você ser individualista, é diferente, né? É ser personalista. Personalista é aquela pessoa que só tudo que está certo é o seu, aquela pessoa que centra em você mesmo, esquece do exterior e tudo mais importante é você, né? Que alimenta esse personalismo. Então, ele diz que é justamente individual, é você deixar brotar as características divinas e o seu lado sombra sem essas máscaras. Ou seja, você, Carlos Pereira, o nosso coordenador, um dos nossos coordenadores, ele fala muito, né? A espontaneidade, você ser você mesmo, você deixar imprimir aquilo que você é na realidade. É claro, levando em consideração o lado da educação, o lado ético, mas ser você mesmo, sem essa máscara que a gente costuma colocar, né? A gente, em todos os nossos ambientes, a gente costuma colocar uma máscara para agradar o outro, para ser aceito pelo outro. Né? A gente quer ser aceito pela sociedade, pela maioria, então a gente deixa de ser nós mesmos e bota essa máscara, e isso dói demais também, porque a partir do momento que você se separa, você cria uma ruptura, né, com você mesmo, e você se perde, porque você deixa de ser você. Então, essa máscara precisa ser retirada e você precisa ser não individualista, mas você procurar essa individuação, é você se aceitar e saber que você tem um lado luz, mas você também tem um lado sombra e você precisa expressar esse lado sombra de alguma forma. As pessoas precisam saber que você tem defeitos, sim, né? Você tem qualidade, que você tem defeitos. Então, a primeira pessoa a se aceitar tem que ser você, porque quando a gente não se aceita, a gente fica mendigando que o outro aceite, a gente fica pedindo, esmolando, né, a benevolência do outro. Quando a gente se aceita, a gente não precisa dessa benevolência, a gente não precisa dessa aceitação do outro. A gente é o que é e vai ser feliz, e vai ser nós mesmos, e a partir daí a gente procura essa individuação e a gente, a partir daí, começa a ser feliz, porque você está em conexão com esse eu divino, né, que é você mesmo. Se a gente fosse dividir assim, todas as vezes que eu tenho minhas características personalistas, né, mais fortes, eu dou vazão ao meu ego, que é aquilo que eu quero de toda forma. E todas as vezes que eu entro no processo de individuação, eu vou dar vazão ao meu self, que é o meu ser divino. Ser divino. Né? Então, exatamente. Essa é a busca e é o conceito que tanto a irmã Sidufo nos traz, como o Carl Gustav Jung nos traz. É a gente diminuir cada vez mais o ego e deixar valer, florescer a nossa identidade cósmica, o nosso ser individual e único nesse processo de individuação. Né? É importantíssimo que a gente se aproprie disso. Né, do reconhecimento de quem nós somos verdadeiramente, com todas as características únicas que nós temos. Esse é o processo de individuação. E, assim, eu convido o pessoal, né, a dar uma olhadinha nos nossos vídeos, né, aqui no YouTube, que nós falamos sobre personalismo no outro livro, né, no Mereça Ser Feliz. Então, sim, dá uma olhadinha lá. E, assim, todos os vídeos do Mereça Ser Feliz, que a gente fez sobre o livro Mereça Ser Feliz, falam exatamente das nossas... das máscaras, das nossas sombras. Então, vale a pena. Das nossas mazelas. E aí, eu quero, né, que vocês definam realmente o que é aceitação. Como é que a gente faz para realizar essa aceitação? A irmã se fala aqui um pouquinho, aí eu quero que vocês digam. Ela disse que nesse processo de aceitação, né, a gente sai dessa fase da mágoa, quando a gente se aceita, e a gente começa a praticar o auto-amor, né? Esse reconhecimento, essa generosidade que nós temos conosco. A gente não precisa ser conivente com as nossas falhas ainda, né, morais. A gente não precisa ser conivente, mas a gente não precisa ser também o julgador implacável. É o reconhecimento de, diante de alguma situação, eu ainda não consegui superar.
É ser benevolente com isso, ser generoso com essa minha incapacidade ainda, reconhecer que eu ainda não fui capaz, mas é não desistir, é persistir na busca do que é interessante, do que é em busca do acerto, né? De superar aquela minha deficiência. E aí ela diz assim: como é que a gente faz isso? Ela diz: o remédio é a gente se amar, é viver a vida a cada dia, é aceitar o que somos, onde estamos e viver a vida dia após dia, né? Então, é ser muito generoso, muito acolhedor com a nossa ainda deficiência moral, ou espiritual, ou afetiva, né? E buscar estar sempre nesse processo de construção. E ela diz, né, que quando a gente aceita as coisas como elas são, a gente resgata esse poder transformador que a gente tem, de transformar a coisa. Então, você detecta a coisa como ela é, você aceita, e aí você resgata esse poder que todos nós temos, indistintamente temos, a gente ignora, a gente desconhece às vezes, mas esse de transformar, de mudar, de fazer como deve ser, como a gente precisa, como precisa ser feito. Então, ela disse também que, né, aceitar-se não é diferente de passividade, de irresponsabilidade, é o contrário. Né? Ela disse: é você aceitar aquilo como a vida como ela é, como a Fábia disse. Viver cada dia se aceitando, né? Detectando o seu lado sombra, acolhendo, botando no colo o seu lado sombra, sabendo que ele existe, não ignorando, tratando como se fosse realmente outra pessoa. Né? Então, você acolhe, coloca no colo, e a partir dali você resgata esse poder de transformar, de mudar, de fazer com que ele se ilumine. Esse é o aceitar-se. Eu acho lindo o que ela diz aqui. É cuidar bem de si mesmo com ternura e respeito ao patrimônio adquirido, incluindo os maus pendores. Porque às vezes a gente se maltrata, né? A gente se maltrata, se culpa, não respeita o que estamos sentindo. E a aceitação e o aprender a amar-se, né? Com ternura e respeito. Exatamente. Muito lindo mesmo, Júlio, muito lindo isso. A gente se respeitar é muito, muito importante, porque essas dores que vêm é justamente reflexo dessa falta de autoamor, de a gente culpa A, B, C, culpa a vida, culpa os fatos, culpa a política, mas na realidade essa dor que sentimos, né, essa dor que insiste em nos acompanhar, é reflexo do nosso descuido conosco mesmo, né? Do nosso desamor, né? Da nossa falta de buscar essa individuação, esse self. A gente se esquece de nós, nós somos muito bravos, muito rígidos conosco mesmo, e termina assim, né? Na dor. E a dor vem justamente para fazer recuperar, para a gente, ao contrário do que se pensa, a dor. Por que a dor? Como a dor recupera? Ela faz você acordar, está doendo muito, então você busca o remédio. E o remédio é esse autoamor, essa autoaceitação. Exatamente. E a gente já está se encaminhando para o final, né? E ela coloca aqui, né, no final do capítulo, ela diz: como é que age alguém que se ama? Eu não sei se. Isso me chamou tanta atenção que ela diz assim: quem se ama imuniza-se contra as mágoas, guarda a serenidade perante as acusações, desapega-se da exterioridade, né? Tudo que a gente vem falando aqui hoje, como com condição para o bem-estar, foca as soluções e valores, cultiva indulgência com o semelhante, tem prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem de todos e de tudo. Resumiu tudo, né? Ela aí diz tudo. Tudo que a gente precisa fazer, né, das nossas necessidades. E eu gosto de frisar muito, porque às vezes a mídia, né, traz para a gente que não, mudar é algo rápido, você
né, faz isso, faz aquilo, e amanhã você já é outra pessoa. Não existe receita de bolo, não existe receita pronta. Nós é que somos responsáveis pela nossa transformação. Não há ninguém, Janete, que venha, chegue do seu lado e diz, olha, a partir de hoje você vai ser assim, você vai mudar desta forma, o caminho é este. Não, como eu disse, somos seres únicos, estamos no nosso processo de individuação. Então, quem vai poder trilhar o meu caminho sou eu, com toda a minha história espiritual que está lá, com todos os erros, com todos os acertos, com todas as qualidades, com todas as virtudes, com todas as dificuldades morais que ainda temos. Então, nós somos os construtores da nossa felicidade. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade futura. Somos os únicos, e a gente precisa se apropriar disso e trabalhar nesse processo de individuação, de reconhecimento de quem nós somos, né? E identificar como se a gente tivesse uma casa que está sendo construída, uma casa que vai ser muito bela, mas que existem muitos vãos ainda para ser construídos, né? Muitos cômodos para serem construídos. E a gente tem que tomar a mão e botar a mão na massa e ir lá e ir construindo cada um, né? Para que a gente tenha uma estrutura linda aí no futuro. E isso vai acontecer sim, porque somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da imortalidade. Então, assim, e essa marca divina foi colocada em nós. Então, somos seres únicos, lindos, perfectíveis, e a gente tem que buscar isso na nossa vida. E o processo é através do processo de individuação, é através do respeito e do amor a nós mesmos que a gente vai conseguir. E ela diz que, né, que a gente não consegue ultrapassar nossos limites pessoais de uma hora para outra. A gente tem que saber que isso é um processo lento. Da mesma forma que levamos milênios para adquirir todas essas mazelas, né, a gente tem que também saber que o caminho de volta ele é longo, ele é árduo. Sim. Exatamente, Jean. Exatamente. Ainda bem que Deus nos premiou, né, com a perenidade. Nós somos seres que somos perenes, nós não nos destruímos, nós somos indestrutíveis. À medida que Deus nos criou, ele nos tornou indestrutíveis. Então, a gente vai caminhar muito, a gente tem que se orgulhar muito de tudo que a gente já conquistou até hoje e, assim, ficar muito otimista, porque é um caminho lindo aí, está por vir pela frente e nós seremos os construtores deste caminho. Exato. Eita, já caiu aqui, mas não tem problema, daqui a pouco a gente vê se dá para ela voltar, tá certo? A gente já está encerrando o nosso programa, mas aí eu gosto de falar muito, né, de que a gente precisa aprender, né, Fábia, sobre os nossos sentimentos, entender o que é que a gente está sentindo. E lá no GESP, né, na nossa casa física, falando, nós temos a oficina dos sentimentos. E é super importante que nos ajuda a nos apropriarmos, né, de nós, dos nossos sentimentos, a nos entender. Então, é importante realmente que busquemos ajuda, busquemos orientação, para que a gente vá indo para esse caminho da individuação, tá? E de aceitação. Tá certo, gente? Fábia, chegamos ao fim do nosso programa. Passa sempre muito rápido, né? Quando a gente está falando de um assunto que nos é tão caro à alma, aos cuidados, que a gente se debruça com muito carinho, né? O tempo passa rápido, é muito bom dar essa contribuição aqui, né? Para os nossos ouvintes e estar na sua companhia, na companhia de Janete, é sempre muito bom, muito feliz. É um momento muito feliz para mim. É um momento que eu dedico para estudar e que me dá muita alegria. Exatamente. É muito bom a gente estar aqui, porque, pessoal, nós somos os primeiros a aprender, tá? Aí está sendo muito bom. Então, a gente está aqui terminando mais um programa. Infelizmente, Janete não conseguiu voltar. Questões da tecnologia, pessoal. Mas foi muito bom estar com vocês aqui mais um dia, né, mais um sábado pela manhã, convidando vocês a participarem das nossas redes sociais,
nos seguirem no Instagram, no Facebook, verem toda a programação do GESP. E agora, em agosto, né, que é o nosso aniversário, nós temos toda uma programação especial. Então, convidamos vocês a estarem presencialmente no GESP, irem nos darem um abraço, assistirem às palestras, tá bom? E sejam sempre bem-vindos aqui a esse estudo, a estarem conosco. Fábia, muito obrigada por mais um momento de estudo, mais um dia de estudo. Fica aqui nosso abraço fraterno a todos que vão compartilhar conosco, né, desse momento aqui. E o convite para estar conosco presencialmente no GESP, se for o caso, se for possível, né, se for perto. Hoje em dia a gente fala, né, fala não só para os próximos, mas a gente fala para o mundo como um todo. A internet permite isso. E fica aqui também um convite para dar um like e participar das nossas redes sociais, né? É importante que a gente tenha bons conteúdos na internet, né? E que se um conteúdo como esse foi relevante para você, pode ser para muitas outras pessoas. Então, é importante que a gente consiga manter esse espaço, né, disponível, esse espaço de estudo, de conhecimento, e é importante que as pessoas colaborem dando o seu like aí no nosso programa. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Um bom fim de semana. Bons estudos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.